não me julgo dono da verdade de jeito nenhum, da legítima, melhor, absoluta, verdadeira interpretação do pensamento do Marx, mas, né, eu acho que é razoável colocar os critérios na mesa. Olha, os critérios com que eu trabalho para interpretar o pensamento do Marx são esses. Me parece que são fundamentalmente dois. Primeiro, Marx, e depois isso será explicitado ao longo da minha fala, Marx, o pensamento dele implica uma crítica radical do mundo. E crítica radical não é fazer críticas, não é fazer críticas profundas, não é críticas sérias. Não. Crítica radical aqui significa buscar a matriz fundante do mundo social, do mundo dos homens, e então compreender todas as expressões da totalidade social, e no sentido mais geral do termo, e também em cada momento histórico. Então, uma crítica radical é ir buscar a raiz. E num determinado momento, se não me engano, na introdução à crítica do direito de Hegel, Marx mesmo afirma, olha, a crítica tem que buscar a raiz, e a raiz do mundo dos homens são os próprios homens. Então, temos que chegar lá para voltar de lá e compreender todo o processo histórico-social que se deu e que está em curso até hoje. O segundo elemento, que está umbilicalmente ligado a este primeiro, a esta crítica radical, é a crítica radical desta sociedade. A sustentação, portanto, a partir da primeira crítica, da possibilidade e da necessidade de uma transformação radical do mundo que possa, então, eliminar esta forma de sociabilidade e construir uma outra cuja matriz seja radicalmente diferente. Eu diria que qualquer interpretação que garanta, obviamente, dentro da primeira crítica radical do mundo e da segunda crítica radical dessa forma de sociabilidade, as polêmicas são enormes e são justas, né? Mas eu diria que qualquer interpretação que garanta a unidade destas duas críticas está no caminho de uma interpretação mais correta do pensamento do Marx. Bom, dito isto, então, voltando àquela questão de que o pensamento do Marx, assim como o pensamento de qualquer outro autor, tem que ser compreendido a partir da realidade objetiva da sua base material, nós temos que começar para compreender o pensamento do Marx da totalidade social na qual ele viveu. E isto nos leva ao surgimento da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, e isto nos leva à transição do feudalismo ao capitalismo. De maneira muitíssimo breve, sabemos que já no interior do feudalismo foi se gestando uma outra forma de produzir a riqueza, que é a forma capitalista, que atravessou várias formas desde o século XV, mais ou menos, até o século XIX, foi assumindo várias formas, esta forma de produzir a riqueza material, e até chegar à sua forma mais plena, que é a forma do capital industrial, sem deixar de que outras formas do capital comercial continuasse existindo, mas o capital manufatureiro, inclusive, mas tornando o seu capital industrial a forma mais desenvolvida do próprio sistema de produção capitalista. Isto levou alguns séculos, mais ou menos, do século XV ao século XIX, portanto, no interior do sistema feudal, foi se gestando a partir do conhecimento da natureza, da criação de uma série de maquinismos que permitiram aumentar a capacidade produtiva do ser humano. Porque, num primeiro momento, a capacidade produtiva estava colocada apenas nas forças diretas, braçais e intelectuais do ser humano. Mas, ao longo deste processo, à medida em que a ciência foi se desenvolvendo, a ciência a respeito da natureza foi se desenvolvendo, foram sendo criadas máquinas
que permitiram, aos poucos, ampliar cada vez mais a capacidade produtiva do ser humano. Bom, mas ao longo deste processo, na medida em que foram sendo criadas essas condições materiais, também, obviamente, isso foi repercutindo no mundo das ideias e no mundo das relações sociais. Então, um pouco seguindo o que o Carlos Nelson coloca no livro sobre a miséria do estruturalismo, ele diz lá, olha, a gente poderia dizer que tem 3 grandes características que vão surgindo ao longo deste processo do século XV ao século XIX. Uma primeira, o historicismo. A ideia que não existia antes. A gente sabe que durante o escravismo, durante o feudalismo, a ideia predominava era de que não existia uma história. Era uma reposição constante, mais ou menos, do mesmo. O que mudaria seriam apenas as circunstâncias externas, ou seja, a aparência. Mas a essência continuaria sempre a mesma. Ao longo deste processo, portanto, de conhecimento da natureza, de transformação da própria natureza, grandes pensadores foram começando a perceber que, na verdade, e não só perceber, e traduzir teoricamente que os seres humanos fazem história. Quando chega na expressão do Vico, por exemplo, Vico diz claramente, nós não fazemos a história da natureza, mas fazemos a história humana. Quer dizer, a própria realidade material, porque, veja, no sistema feudal, os servos produziam riqueza, a nobreza só se apropriava da riqueza e só gastava. Não, como se diz, não dava um muro numa broa. Não contribuía nada para produzir a riqueza. Já no sistema que está nascendo, a própria burguesia comercial, no começo, e depois industrial, vai tendo um papel muito diferente, um papel ativo. E ao longo deste processo histórico é que então se vê que o mundo vai sendo transformado poderosamente. Então, começa a nascer a ideia de que os seres humanos fazem a história, que existe. Este pensamento vai sendo desenvolvido de várias maneiras até chegar ao ponto máximo da elaboração burguesa, que é Hegel, que então coloca claramente a ideia de que, embora de uma forma idealista, mas coloca claramente a ideia de que o ser social implica um processo histórico. E ele mesmo escreveu um livro examinando todo esse processo desde a antiguidade. Então, uma das primeiras características importantes que vão marcar a chamada modernidade do século XV ao século XIX é a ideia de história. Em segundo lugar, o humanismo, a ênfase na atividade humana neste mundo. Lembremos-nos que na Idade Média, né, a religiosidade cristã enfatizava profundamente a ideia de que nós estamos aqui de passagem, que este mundo é um vale de lágrimas, que a gente deve se comportar direitinho neste mundo para ganhar o céu, que o importante não é este mundo, mas é o mundo vindouro, enfim. Isso se reflete em todas as dimensões da atividade humana, especialmente, inclusive, na arte. Né? Então, agora, com essa nova realidade que vai surgindo, começa a nascer a ideia de que a atividade humana neste mundo é importante, é fundamental. E isto começa a se espraiar, esta ideia, nas várias, pode ser examinada nas várias dimensões da atividade humana, na educação, no direito, na arte. Né? Tranquilamente se vê como a valorização da atividade humana, inclusive a valorização do próprio corpo humano, e não apenas em perspectiva, ainda que não se abandonasse a perspectiva de um outro mundo, mundo transcendente, mas a valorização deste mundo aqui e agora. Em terceiro lugar, de novo,
uma diferenciação em relação ao mundo medieval, que é a ênfase na racionalidade. Kant vai resumir belíssimamente esta ideia quando ele diz, duas palavras, sapere aude. Tenha a coragem de saber, tenha a coragem de pensar, de usar a própria razão. Ele fundamenta isto na própria religiosidade. Se Deus criou o ser humano racional, é para usar a razão. Então, essa ênfase na capacidade humana de compreender, porque vejam, na Idade Média era proibido buscar compreender as leis mais profundas da natureza, como se isto fosse a tal da híbris, né? O ser humano querer ser igual a Deus, compreender os mistérios da natureza, então isso era proibido. Agora, o próprio movimento do capital que vai surgindo exige a compreensão da natureza, exige a compreensão das leis internas da natureza para poder intervir nela e transformá-la para produzir mercadorias. Então, este movimento vai se tornando cada vez mais intenso e vai exigir o uso da racionalidade. Então, a defesa da capacidade humana de compreender a realidade, tanto natural quanto social, é um dos elementos fundamentais desta nova forma de sociabilidade. Bom, este percurso que eu descrevi em rapidíssimas pinceladas vai levar, no século XIX, final do século XVIII e começo do século XIX, a uma ruptura profunda, intensa e essencial, né, na forma de produzir a riqueza, que é a chamada Revolução Industrial. E que é uma revolução que se dá num período muito pequeno e muito datado, mais ou menos de 1760 a 1830, este acúmulo de conhecimento e este acúmulo de criação de maquinismos vai ter uma erupção. Portanto, neste pequeno período de tempo, nessas pequenas décadas, de 1760 a 1830, que vai ser chamada a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve inúmeros efeitos na história da humanidade, sem dúvida nenhuma, mas um dos grandes efeitos foi exatamente a partir dessa capacidade desse aumento da capacidade humana de produzir riqueza através de uma série de máquinas, iniciar o período a partir do qual o ser humano pode produzir em abundância. Então, o período da carência, que vai do começo da humanidade até mais ou menos final do século XVIII, começo do século XIX, termina não é no sentido do dia para a noite, mas dá início a um outro período essencialmente diferente, em que há capacidade de produzir com abundância. Portanto, e que, em princípio, seria possível criar bens materiais que pudessem satisfazer a necessidade de todo mundo. É daí até que se gera a ideia de progresso. Mas se lembre, gera-se a ideia de progresso, mas também se gera a ideia de ordem. Esta nova ordem que vai nascendo é a ordem mais adequada à criação de uma riqueza imensa que poderia levar à satisfação das necessidades de todos, poderia gerar um progresso para toda a humanidade. Então, a Revolução Industrial é este grande operador de uma mudança radical no interior do próprio ser social. Assim, ao longo deste processo também, surgem as duas grandes classes, que são as classes fundamentais dessa sociedade, que são a burguesia e o proletariado. E que, ao longo das análises, mesmo de pensadores burgueses, como Adam Smith, David Ricardo e outros grandes economistas burgueses, vão percebendo que se está gerando uma nova forma de produzir a riqueza. Eles vão começar a analisar esta nova forma, não conseguem ultrapassar, não conseguem chegar à essência dessa nova forma, mas vão realmente contribuindo para
para depois Marx, então, a partir deles, chegar a essa compreensão. Essas duas grandes classes que se formam no sistema capitalista vão ter, como Marx analisará, vão ter naturezas, interesses e objetivos radicalmente diferentes. Voltaremos a isso um pouco mais tarde. O que me interessa acentuar aqui é a importância da Revolução Industrial na emergência e, a partir daí, na disseminação universal, de forma extremamente complexa, sim, mas na universalização do sistema capitalista. O segundo grande elemento que se gera neste mesmo momento é a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, né, também tem uma enorme incidência na história humana, mas especialmente para mostrar que o ser humano é capaz de mudar radicalmente a história. Que a história não é algo que depende simplesmente da evolução de leis da natureza, ou depende da vontade de seres extraterrestres. Não, que os seres humanos podem mudar radicalmente o processo histórico-social. Porque, afinal de contas, a Revolução Francesa fez aquilo que é o que uma revolução faz essencialmente. O aspecto político, sem dúvida, é fundamental, é importante, é necessário, mas a essência da revolução, já demonstrada pela Revolução Francesa, era a mudança na forma do trabalho. A substituição do trabalho servil pelo trabalho assalariado, que foi se disseminando cada vez mais, e então, aos poucos, foi disseminando uma nova forma de produzir a riqueza, e, a partir daí, em articulação com todas as outras dimensões sociais, que também vão surgindo e sendo transformadas, vai criando uma nova forma de sociabilidade, que é a sociabilidade capitalista. Bom, veja, entender tudo isto que eu estou desenhando aqui de maneira extremamente é importante para entender o momento da elaboração marxiana. Marx, como todos sabem, nasceu em 1818 e morreu em 1883. Portanto, exatamente neste período em que se dá a Revolução Industrial, em que surge e que acontece a Revolução, pouco antes acontece a Revolução Francesa, e, portanto, ele é legatário de todo este mundo burguês. E ele mesmo tinha consciência disto, que ele não estava tirando as coisas da cabeça dele, que ele subiu no ombro de gigantes e, portanto, pôde ver mais longe, porque também se apoderou da contribuição desses gigantes que vieram antes. Então, a ideia do historicismo, do humanismo, da racionalidade, da capacidade humana de entender as leis da natureza, entender as leis da sociedade e intervir para transformar a sociedade, que são ideias fundamentais do Marx, e ele